fazer um bolo, para fazer uma receita boa, você precisa de vários ingredientes, não é mesmo? Precisa de farinha, ovo, precisa de fermento. E acredite ou não, para fazer uma ditadura também você precisa de algumas receitas e algum ingrediente muito especial. Pois é. Pelo menos é igual o Metrópolis coloca. Sabia que o Maduro teve uma receita para criar sua ditadura? E a receita dele foi simplesmente a seguinte, ó. Receita de Maduro para ficar no poder. Você vai precisar apenas, se caso você quiser ser um ditador, ó, umas 2 colheres de coação, umas 7 de violência e quem sabe umas 30 de fraude. Acho que assim dá para fazer um bolo bom sobre como uma ditadura deve acontecer, né? Foi assim que o Maduro conseguiu criar a sua ditadura barra democracia bolsonarista, né? Que segundo os brasileiros, né, de esquerda, o Maduro agora é bolsonarista. Pois é, gente. Acontece que é mais ou menos o seguinte que a Metrópolis colocou sobre o tema. É universal a receita dos que estão no poder. Ameaças de perdê-lo podem defender aí, né, do caso do voto de renovação do mandado. Em campanha, vale de tudo para vencer, ou seja os métodos regulares ou irregulares. E no dia da eleição, dificultar claramente o comparecimento nas urnas de quem negam o seu voto. E isso é claramente perceptível em países onde a democracia é só de fachada para enganar os trouxas, como a da Venezuela, aqui do lado, e outras onde inspiram regimes autoritários que não se envergonham de suas próprias naturezas, como por exemplo a Rússia, a Hungria e a Polônia. As ditaduras que se assumem como tal não dão satisfação. Algumas usam máscaras de repúblicas populares, outras de governos de partidos únicos. A ditadura militar no Brasil chamou-se Revolução, no caso em 31 de março. Nasceu de um golpe consumado, então, em 1 de abril, no dia da mentira, né? Aí o Metrópolis faz essa matéria, né? Fala de ditaduras, fala do seguinte, que tem país que é autoritário, cita o Brasil, a ditadura militar que aconteceu no Brasil, e citam outros governos também aqui que são brasileiros, tá? Mas não vamos entrar em contato muito com essa questão do Metrópolis com o Brasil, e sim com a Venezuela, né? Que todo mundo é claro que o que mais tivemos nesses últimos dias no governo da Venezuela, principalmente agora que faltam 3 dias para essas eleições, é essa receitinha de bolo, gente, ou seja, uma violência do caramba em cima das pessoas e uma fraude também imensa que a gente tá vendo e perseguição até não ter mais onde, né? E claramente, se Maduro perder, vai ter um banho de sangue. Agora é saber para quem que vai ter o banho de sangue, né? Porque assim, a ameaça já foi lançada, já tá tudo claro, Maduro já ameaçou com força, falando assim: eu vou vencer e pronto, e acabou. Se tá achando ruim, o problema é seu, sai da Venezuela. E é mais ou menos isso que o esquema da Venezuela tá nos últimos tempos. Cada vez caótico, cada vez mais apocalíptico e cada vez mais estranho. Ou seja, as pessoas não estão tendo condições nenhuma de morar na Venezuela. Nem a própria pessoal da Venezuela tá aguentando ficar lá. E o Maduro ainda lança o quê? Ah, vamos tomar cuidado pra gente não ficar igual o Brasil. Pois é. Quem diria a Venezuela tá melhor do que o Brasil? E olha que o Brasil tem que lembrar que também não tá lá muitas coisas, mas pelo menos eu sei que o Brasil, por enquanto, ainda tá melhor do que a Venezuela, né? Mas sabe de uma coisa? Tem assim, tem essa receitinha de bolo mesmo para ditadores e a maioria dos ditadores fazem isso. Mas sabe outra coisa que os ditadores amam fazer, galera? É colocar suas esposas como representantes de cargos políticos, tá, gente? E até mesmo como ministras do STF e outras coisas nesse sentido. Mas assim, vou deixar nas entrelinhas para você entender o que eu tô querendo dizer, né? E já põe no comentário também. Vamos lá falar então sobre um outro tema, já que a gente citou esposas de presidentes, né? E a nossa queridinha de hoje vai ser a Janja, né? Vocês sabem que a Janja tá lá indo para Paris, né? Como representante de cargo de Estado, ou seja, de chefe de Estado. Por que a Janja tá indo como representante de chefe de Estado, gente? Me explica.
porque literalmente ela fez um piti para falar: ou eu vou como chefe de Estado, ou eu nem apareço nessas próprias Olimpíadas que acontecem na França. É tanto que temos matérias da galera falando: gente, foi um saco resolver esse problema, porque a Janja queria ir como chefe de Estado, né? E chegou lá, toda bonitinha, nas Olimpíadas, né? E agora ela foi representar o Lula em uma das falas na França, na qual ela foi convidada. E adivinha qual que é a pauta que eles usaram, tá? Me fala qual que é a pauta. Porque a esquerda vem com 3 pautas principais, principalmente no governo Lula. Ou tá falando sobre a Amazônia, que não resolve os problemas da Amazônia, ou tá falando sobre a questão das próprias mulheres, que também não tem proteção, e nem dos LGBTs. E outra coisa é sobre a palco aí de fome no mundo. Quem virou e falou foi a Janja. Não é eu que tô falando, gente. É a Janja, e segundo ela, o Lula conseguiu resolver grande parte da fome no Brasil, tá, gente? E, aliás, ela quer uma aliança global para resolver esse problema. Coisa que, assim, gente, nem o Obama conseguiu fazer isso com o próprio carisma dele. Quem dirá a Janja conseguiu fazer isso, né, gente? Mas dá uma olhada na matéria. Vamos assistir o vídeo da fala da Janja. O terceiro mandato do presidente Lula já conseguiu retirar da fome absoluta 24 milhões de pessoas. Num momento histórico e importante, talvez um divisor de águas para o mundo, que foi o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. As cidades se unirem à Aliança Global. Nesse primeiro momento, a adesão vai ser por países, mas as cidades são importantes para os governos locais também pressionarem os governos nacionais a aderirem à Aliança Global. Ontem, o primeiro país a aderir foi o Bangladesh, e isso nos deixou bastante felizes. E esse movimento das cidades, que a gente talvez esteja dando o início aqui, vai ser muito mais importante. A gente pode chegar em novembro, quando os líderes mundiais vão estar reunidos no Rio de Janeiro, com muitas cidades se juntando à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Reforçar o meu convite a essa rede importante para se juntar à Aliança Global, para que as políticas públicas de sucesso que as cidades têm possam estar na plataforma da Aliança Global, contribuindo efetivamente para um mundo mais justo, solidário e fraterno, que é o que todos queremos. Muito obrigada de coração. Deixo aqui meu abraço, um abraço para o presidente Lula. Vocês viram, né? Vocês viram o sorrisinho na cara da Janja de se sentir como um presidente da República por um dia, né? Por um dia só. Mas é mais ou menos o seguinte: a Janja virou, falou sobre fome, sobre aliança global e uma porrada de coisa nesse sentido. Só que temos que dizer uma coisa, gente. Representar o presidente Lula, como ela disse no final, é meio brabo, né, gente? Desculpe, mas a Janja não tá representando nem o Lula como chefe de Estado e nem ninguém, tá? Porque ninguém se sente representado pela Janja, né? E vamos lembrar dos números. Ela disse que era 24 milhões de pessoas que saíram da pobreza só no último mandato do governo Lula, né? Mas olha aqui, dá uma olhada, gente. Pelo menos que as matérias colocam é que chegou um número um pouco menor, né? O mapa de fome foi mais ou menos aí, né, das pessoas saíram da subdesnutrição no Brasil, foi de 1,7 milhões de brasileiros que conseguiram sair, tá, gente? Ou seja, Lula conseguiu fazer uma ajuda boa para os brasileiros saírem da fome, mas os números não são tão altos assim. E o governo Lula, nesse último mandato, não foi também tão bom assim, colaborou com essas situações, né? Se não tem nem dinheiro, ou seja, se não tem dinheiro, se não quer nem mandar o dinheiro completamente para a segurança, quem dirá para combater a fome, né, gente? Vocês sabem disso, que é uma coisa assim que tá aí na fala, tá sempre dizendo muito sobre isso, mas no final a história é outra, completamente diferente do que as pessoas colocam. Sempre tem a narrativa e sempre tem aí uma outra fala, né? E se tem uma coisa que o governo Lula é muito conhecido, não vamos dizer só o governo Lula, mas principalmente o próprio Haddad, mais conhecido como Tachad pelos memes, né? É fazer o quê? Taxação, né? Obviamente, gente. E o Bolsonaro falou sobre isso.
Falou assim, ó, Lula está meio que assim, não vou nem falar essa palavra que vocês vão ler, com a gente. Olha aí, falou aí e taxou roupinhas da China e agora quer taxar o Pix. Gente, você sabe do rolê do Pix, né? Que agora querem taxar Pix, tá? Primeiro que tá na pauta do governo Lula fazer essa criação aí pra taxar. Ou seja, você vai fazer seu Pix, o cara que te vendeu o Pix já vai ter aí o envio descontado com a porcentagem que vai ser mandada completamente pro governo de imediato. Ou seja, vai ter uma burocracia muito menos e o risco de fraude também vai ser menor. Só que você vai pagar mais imposto e uma coisa, entendeu? Que agora é o Pix. Ou seja, menos grana pra você, porque vai ter impostozinho, gente. Aí depois o Haddad reclama de ter os memes escrito Taxade, Zé do Taxão e outras coisas nesse sentido, né? É meio brabo você pedir uma coisa, sendo que você vai lá e faz outra totalmente contrária, né? E vamos também falar sobre um último tema para trazer para vocês, tá? Esse tema, galera, esse tema aqui, ele é mais polêmicozinho. E vocês sabem que ele é bem polêmicozinho. Que é o caso do Moraes, que negou o regime de semiaberto aí pro caso do ex-deputado Daniel Silveira. Ele é problemático esse tema, porque eu falo pra vocês, porque ele envolve várias coisas e vários termos jurídicos, tá? A gente tem que lembrar disso, porque assim, muitas das coisas que estão acontecendo são aí, né, consideradas por muitos que tá de uma forma não tão jurídica assim, tá? E para trazer esse tema para vocês, explicar da forma mais correta, da forma mais simples para vocês entenderem tudo e não ficarem com nenhuma dúvida, e claramente, né, vamos trazer alguém técnico para falar isso para vocês. Pessoal, talvez um dos casos mais emblemáticos da República Brasileira e que ganhou maior repercussão e foi um dos primeiros, né, que iniciou ali alguns questionamentos sobre a atuação do Judiciário sobre o Legislativo foi o caso do Daniel Silveira. O Daniel Silveira está preso por causa de um vídeo, e nesse vídeo ele proferia ofensas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Acontece que o advogado do Daniel Silveira declarou para o ministro Alexandre de Moraes que o Daniel Silveira já tem as condições de estar no regime semiaberto, ou seja, não precisa mais ficar no regime fechado sempre dentro da cadeia. O Alexandre de Moraes impôs condições. Olha, eu vou pôr uma multa para você. Só depois que pagar a multa é que eu vou analisar se você vai ter direito à progressão de regime ou não. Isso gera uma discussão, porque tem advogados que dizem que o ministro não pode fazer isso e tem outros que falam que ele poderia fazer isso. Mas o caso é esse aqui. Vamos discutir um pouquinho o caso do Daniel Silveira. Moraes nega regime semiaberto para o ex-deputado Daniel Silveira. Essa matéria eu tratei com vocês ontem. Na quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido do deputado Daniel Silveira, ex-deputado, né, para progressão de regime. Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por tentativa de impedir o funcionamento dos poderes e por coação no processo devido a xingamentos contra os ministros da corte. Moraes afirmou que Silveira não pagou a multa de cerca de 247 mil estabelecida na condenação. Então, sem o pagamento da multa, o ministro Alexandre de Moraes sequer avaliaria ou julgaria o caso da progressão de regime de Daniel Silveira. E aqui mostrou um ponto interessante, o quanto o cidadão brasileiro que está acompanhando as notícias, ele está se levantando. E aí é interessante como há uma corrente de pessoas dispostas a ajudar o Daniel Silveira. Dá uma olhada nessa matéria do Pleno News. Através de doações, Silveira paga por multa imposta por Moraes. O advogado Daniel Silveira resolveu divulgar um Pix, né, fazer uma vaquinha virtual, pedindo ajuda para o Daniel Silveira, que está ali a multa. Pois é. O advogado Paulo Faria, que atua na defesa do deputado cassado Daniel Silveira, pagou a multa imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no valor de R$ 247 mil. Graças às doações recebidas, o magistrado convencionou a análise do pedido de progressão de regime à quitação da pendência, o que, segundo a defesa de Silveira, é ilegal. Em seu perfil no Instagram, o advogado agradeceu as doações enviadas
pelos brasileiros de bem e exibiu o comprovante de pagamento. É óbvio que, assim, a gente sabe que aqui, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal e o próprio ministro Alexandre de Moraes foi vítima das acusações ou das críticas feitas pelo Daniel Silveira. Poderia o Alexandre de Moraes ser o julgador desse caso? Então, assim, é mais um daqueles casos emblemáticos, né, que circundam ali as decisões do Supremo Tribunal Federal em relação, né, a pessoas envolvidas com o bolsonarismo. Outro ponto, o Daniel Silveira ainda é deputado? Porque há uma corrente jurídica muito grande de que esse processo é ilegal há muito tempo. Desde quando ele deixou de ser deputado, ele, o Daniel Silveira, deveria ter ido para a primeira instância. Mas não para por aí também. É ilegal, segundo vários juristas, o fato de que o Supremo Tribunal Federal não observou um instrumento que está previsto na Constituição, que é a anistia dada pelo Bolsonaro, né, o induto do Bolsonaro, para o Daniel Silveira. Então, assim, o advogado do Daniel Silveira, e olha só, né, então muitas pessoas até criticam a minha profissão de advogado, mas olha só como é quando um advogado resolve vestir a camisa, correu atrás, assumiu o ônus, fez vaquinha, conseguiu sanar um problema, né, que foi imposto, e aí, como disse o advogado, arbitrariamente, para poder tentar fazer justiça. Ou melhor, fazer com que o seu cliente seja colocado ali no regime semiaberto, né? Apesar da quantidade de vezes que ele tentou, né, anular o processo e, sabe, não tem a quem recorrer quando um processo está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Pois é, põe aí nos comentários o que você achou dessa explicação aí. E vamos falar agora, para terminar nosso vídeo com chave de ouro, sobre uma polêmicazinha que tá rolando na França nos últimos dias, que é sobre a segurança francesa. É tanto que agora o governo francês está tendo que rebolar para conseguir fazer uma segurança boa nessas Olimpíadas. E acredite ou não, mesmo rebolando, gente, já foi muita gente assaltada, inclusive os próprios atletas. E dessa vez, quem foi assaltado foi um brasileiro. Pois é mesmo. Zico é furtado em Paris. Mala tinha um Rolex, que vocês sabem que o Rolex é uma grana pesada, dinheiro e diamantes, diz o jornal. Gente, ele foi assaltado aonde? Na França, na época das Olimpíadas Francesas. Vamos ler a matéria aqui que vocês vão entender a situação, ó. Vem cá. O ex-jogador Zico, né, convidado pela delegação brasileira para jogar em Paris 2024, apresentou uma denúncia de roubo, gente, da sua bolsa, que acabou motivando aí para a abertura de uma investigação, informou o promotor da capital francesa nessa segunda-feira. Zico afirmou que a sua bolsa foi roubada, contendo objetos valiosos e seu veículo com a janela aberta, ou seja, no 19 distrito, ao norte de Paris, disse o promotor, que foram confirmadas essas informações pelo Le Parisien, tá? Segundo o jornal, o valor do roubo chega a quase 500 mil, ou seja, chegando em valor aí, mais ou menos jogado por reais, 3 milhões de reais. Na bolsa tinha um relógio Rolex, que era um pingente de diamante, dinheiros e outros valores aí de 200 euros e 200 dólares. Ou seja, você já imaginou, mano, como é que você ficaria se você fosse roubado aí em um dia 3 milhões de reais, gente? Eu entraria em desespero se algo acontecesse assim comigo, né? E obviamente, você ainda vai lá convidado para as Olimpíadas e acontece uma coisa dessa. Vou te falar. Vai ficar muito feio para a França mesmo, essa situação dessa insegurança no país em relação às Olimpíadas. Porque vai pegar tão mal, porque a França tinha um grande histórico de ser um país bom, de ser um país que, por ser na Europa, era muito seguro. Coisa que agora a gente está vendo que é uma mentira e que as eleições e que as próprias eleições francesas, tá,
quando aconteceram, deixaram claro que o Macron não é muito competente com isso, e as Olimpíadas jogaram na cara do mundo quanto a França está numa situação ruim de insegurança e cada vez mais tá ficando difícil viver na França. Até os brasileiros que vivem lá já estão reclamando da falta de insegurança na França e o quanto lá tá perigoso também. Eu acho que isso aí é uma coisa de governos de esquerda, né? Ter grande insegurança no seu país. Como propriamente os Estados Unidos, quando entrou na época do Biden, eu tenho até parentes que moram lá que me falam, gente, deu a época do Biden, ficou uma porcaria porque eu não tenho segurança nem para sair na rua direito. Pois é. Normalmente quando a esquerda vem, a insegurança também vem junto com ela.